trazem consigo uma mesma conotação. Parábola, que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou analogia. Encontramos, portanto, neste capítulo 15 de Lucas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo que se perdeu. Nestas parábolas, Jesus emite um ensinamento acerca do cuidado que devemos ter de nunca desistir daquilo que está aparentemente perdido. Isto porque, neste contexto, Jesus está querendo dar uma lição aos escribas e fariseus que constantemente viviam lhe censurando por causa de algumas atitudes que ele tomava. Às vezes, em função de algo que Jesus falava, conforme Marcos capítulo 2, versículos 5 ao 7. Outras vezes, eles censuravam Jesus por causa de algumas ações realizadas por ele nos dias de sábado, conforme Marcos capítulo 2, versículo 23 e versículo 24. Jesus então resolve mostrar para eles e relembrar que ele era o Deus que estava acima de todas as coisas, inclusive acima do sábado. Jesus também era censurado por eles entenderem que Jesus ignorava as tradições, conforme Marcos capítulo 7, versículo do 1 ao 6. Já neste capítulo de número 15, eles criticam Jesus por se ajuntar com os cobradores de impostos e comer com eles. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, a palavra de Deus diz: e chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E é com base neste contexto que Jesus lhes propõe 3 parábolas, finalizando-as, portanto, com a parábola do filho pródigo, na qual eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, respeitando a exiguidade do tempo, me ater nesta noite. E para isso, eu vos quero chamar a atenção para meditarmos nesta parábola subordinado ao seguinte tema. Diga comigo: as 4 fases da vida do filho pródigo. E em primeiro lugar, a primeira fase que eu identifico na vida deste jovem, diga comigo, é a fase da rebeldia. Versículo 11 ao 13 do capítulo 15 diz: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo, diga comigo, dissolutamente. Atentem, por favor, para a forma de vida que este jovem decidiu viver ao sair da casa de seu pai. O texto é enfático, que diz que ele passou a viver dissolutamente. Dissoluto é tudo aquilo que é contrário aos bons
costumes, é viver uma vida de libertinagem, de devassidão, ou seja, é viver uma vida desregrada, que não respeita regras e vive em rebeldia. Rebelde é o adjetivo usado para qualificar alguém que não obedece a ninguém, que não escuta conselhos de pai, não escuta conselhos de mãe, que acredita que possui uma autoridade legítima e que não se limita a princípios e nem respeita os conselhos de ninguém. Observe que a ação deste jovem coaduna muito bem a esta definição no que tange à rebeldia, pois ao dirigir-se ao seu pai, pedindo a sua parte na herança, ele praticou um ato de extremo desprezo e rebeldia para com seu pai, pois dentro do contexto cultural da época, exigia a herança com o pai ainda em vida, constituía-se como uma afronta, um desprezo, um desrespeito para com seu pai. Mas todavia, não obstante a todo esse desprezo e humilhação, em requerer do seu pai a sua herança, o pai respeita a sua decisão e lhe dá o direito da sua parte na herança. Observe que mesmo contrariado, o pai não deixa de lhe dar a parte que lhe cabia na herança, trazendo assim a ideia de livre-arbítrio. Esse pai, na tipologia bíblica, representa Deus, que mesmo nos ensinando o caminho certo, nos deixa livres para realizarmos as nossas escolhas. Em Gálatas capítulo 2, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, Gênesis 2, 16 ao 17, de toda a árvore do jardim podereis comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse Deus, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ensina o certo, mas Deus não fez a gente marionetes, Deus não fez a gente robô. Deus criou o homem, mas deu a ele a livre escolha, o certo e o errado. Observe que em Gênesis 2, 16 e 17, Deus diz a Adão: você pode comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal, disse Deus, não coma dela, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Deus não colocou arames farpados em torno da árvore. Deus não colocou um anjo com a espada desembanhada, dizendo para Adão e para Eva: não chegue aqui perto. Deus disse que não era para eles fazerem, mas não colocou nada que o impedisse. Deus dá escolha ao homem. Deus, como Pai, ensina, mas deixa você livre para tomar as suas decisões. O destino da viagem, quem escolhe somos nós. Deus ensina o que é certo. É por isso que em Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 19 o texto diz: os céus e a terra tomo hoje
disto tudo não será Deus. O culpado